Você está no Peregrino Cast, onde a fé e a graça se encontram. Reflexões que iluminam o caminho, esperança que fortalece a alma. Seja bem-vindo, peregrino. Inscreva-se no canal e caminhe com a gente nessa jornada de fé. Ok, vamos lá. A análise de hoje é sobre uma sensação que, muita gente conhece bem, mas nem sempre consegue colocar em palavras, sabe? É aquele cansaço mental profundo, quase invisível, que aparece junto com a pressão financeira. O foco aqui não é exatamente o dinheiro em si, mas o que a falta dele faz com a nossa cabeça. A pergunta é bem direta, né? Porque a sensação é exatamente essa, de um sequestro. Parece que a preocupação com as contas toma conta de tudo, rouba a clareza, e aí qualquer outra decisão, por menor que seja, vira um peso gigantesco. É uma sobrecarga que parece que nunca acaba. E aqui está o ponto central da discussão. Essa exaustão toda não é uma falha pessoal, não é falta de disciplina, de força de vontade. A ideia apresentada é que isso é, na verdade, um fardo pesado, invisível, que vem junto com a escassez. É uma condição, uma consequência, e não um defeito de caráter. E o mais interessante é que existe ciência por trás disso. Vamos ver o que pesquisas importantes, inclusive ganhadoras do Prêmio Nobel, revelam sobre como nosso cérebro funciona sob esse tipo de pressão. Porque, veja bem, não é só um sentimento. Existem mecanismos cognitivos bem claros acontecendo aqui. O conceito-chave aqui é o que o pesquisador Sandy Mullainathan chamou de imposto sobre a largura de banda mental. Pensa assim, a nossa mente tem uma capacidade de processamento limitada, como a memória de um computador. A preocupação constante com a escassez age como um programa super pesado rodando o tempo todo em segundo plano. Ele consome quase toda essa capacidade, deixando pouquíssimo recurso para todo o resto. E para testar essa ideia, fizeram um experimento que é genial de tão simples. Basicamente, pediram para pessoas de diferentes faixas de renda só imaginarem o problema. Um conserto inesperado no carro. Primeiro, um cenário mais leve, de $300, e depois um bem mais pesado, de 3.000. E o resultado é de cair o queixo. Só de pensar no problema financeiro maior, os participantes com menos recursos tiveram uma queda temporária no desempenho cognitivo equivalente a 13 ou 14 pontos de QI. Para se ter uma ideia, isso é o mesmo impacto de passar uma noite inteira sem dormir. E atenção, não é que a pessoa ficou menos inteligente, é que a memória RAM da mente dela foi quase toda consumida por aquela preocupação. E aí que a coisa complica, porque isso cria o que chamam de armadilha da escassez. É um ciclo vicioso terrível. Pensa comigo. Com a mente sobrecarregada, a tendência a tomar decisões piores, mais focadas no imediatismo. Essas decisões acabam gerando mais problemas. Mais problemas aumentam a sensação de escassez, o que consome ainda mais a mente. E o ciclo se repete, ficando cada vez mais difícil quebrar essa corrente. Mas a coisa vai ainda mais fundo. Não é só uma questão cognitiva, de espaço mental. A gente chega no limite biológico. No ponto em que força de vontade e planejamento sozinhos simplesmente não dão mais conta. Porque o estresse constante, na verdade, altera fisicamente o funcionamento do cérebro. Olha que loucura! Basicamente, a amígdala, que é o nosso sistema de detecção de ameaças, o nosso alarme de incêndio interno, fica hiperativa, ligada no 220 o tempo todo, procurando perigo em todo canto. Ao mesmo tempo, o córtex pré-frontal, que é a parte adulta do cérebro, responsável pelo planejamento, pelo autocontrole, pelo pensamento de longo prazo, fica, com menos potência. Em resumo, o cérebro entra em modo de sobrevivência. A gente fica muito mais reativo e muito menos reflexivo. Isso tudo nos leva a uma pergunta bem séria, né? Se a nossa principal ferramenta para resolver problemas, a nossa própria mente, está funcionando com a capacidade reduzida, está comprometida, então onde a gente se apoia? O que serve de base quando os nossos próprios recursos internos estão esgotados? É aqui que a análise que estamos vendo hoje propõe uma virada de chave. A ideia é de olhar para a fé como uma espécie de âncora. Um jeito de encontrar um fundamento sólido justamente quando os recursos internos parecem ter acabado. E é importante dizer, a proposta não é de uma solução mágica, mas de uma força que estabiliza. Essa oração antiga do livro de Provérbios é um resumo perfeito dessa sabedoria. Não me des nem a pobreza nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário. Repara que interessante, não é um pedido por riqueza, mas, ao mesmo tempo, não romantiza a pobreza. É um pedido por equilíbrio, um reconhecimento muito honesto dos nossos limites, tanto na falta quanto no excesso.
E isso nos leva à metáfora principal aqui, que é a do lastro. Sabe aquele peso que fica no fundo de um navio para dar estabilidade? A proposta é enxergar a fé dessa forma. O lastro não para a tempestade. Ele não impede o vento e as ondas, mas ele impede que o barco vire. É uma fonte de sustentação, não uma rota de escape. E esse contraste aqui é muito poderoso. De um lado, temos os ídolos modernos, os pilares em que a nossa cultura nos ensina a confiar. A ilusão de ter controle absoluto sobre tudo, a pressão por uma performance constante e a segurança financeira vista como o bem supremo. Só que a escassez vem e, puf, expõe a fragilidade de tudo isso. Do outro lado, a proposta da fé como lastro é diferente. É trocar o controle pela confiança, a performance pela presença, a segurança financeira pelo sustento. Então, como a gente amarra tudo isso? A ideia é ter uma esperança em solo firme. É sobre como atravessar a dificuldade sem desmoronar por dentro. Talvez o objetivo principal não seja escapar da tempestade a qualquer custo, mas sim conseguir atravessá-la com uma estrutura interna que não se quebre no processo. E o termo usado para isso é esperança sóbria. É uma esperança com os pés no chão. Uma esperança que não finge que a tempestade não é real ou que não machuca. Mas é uma esperança que encontra segurança não na ausência da tempestade, mas na presença da âncora. É a certeza de que, apesar de toda a turbulência, existe algo que nos mantém de pé. E essa frase amarra tudo perfeitamente. Esperança não é a promessa de que tudo vai dar certo, mas a certeza de que não se está só. Percebe? A esperança nessa visão é deslocada. Ela sai da garantia de um resultado perfeito e vai para a certeza da companhia durante o percurso. E isso muda completamente a experiência da travessia. E assim a gente encerra com essa reflexão, que é para cada um levar consigo. A análise nos deixa com essa pergunta: quando os apoios externos falham, quando a nossa própria mente parece cansada demais para continuar, o que se torna a nossa âncora? O que nos mantém estáveis quando o chão parece desaparecer sob os nossos pés? Esse foi mais um episódio do Peregrino Cast. Obrigado por caminhar com a gente até aqui. Se você deseja se aprofundar no tema de hoje, acesse o link que está na descrição do vídeo. Que sua jornada continue firme, com fé, propósito e direção.